Bom dia, bom dia. Tudo bem com você? Como você está? Essa nossa live é para darmos início ao nosso desafio, né? O nosso propósito, nem um desafio, né? O nosso propósito de 56 dias. 56 dias na presença de Deus, 56 dias de devocional, esse devocional tão maravilhoso, Mulheres Enraizadas. Gente, esse devocional falou tanto comigo quando eu li, e eu falei, eu preciso compartilhar isso com outras pessoas também, preciso também falar desse devocional para outras pessoas, compartilhar os aprendizados, porque ele é muito poderoso, muito rico, muito extraordinário, falou muito forte comigo, então eu decidi, né, compartilhar, falar desse devocional também aqui para vocês, que Deus tem algo para falar conosco. Hoje a gente vai falar da introdução desse livro. Muitas pessoas, e eu também fui uma pessoa já, que pulava as introduções dos livros, prefácio, eu pulava. Falava, não, vamos direto para o assunto. Inocente, né? O assunto começa aqui, na introdução, no prefácio. E a introdução desse livro aqui já é muito poderosa, já é muito cheia de conteúdo, cheia de questionamentos, cheia de direcionamentos. Então, nós precisamos hoje, né? Então, na verdade, serão 57 dias, porque o primeiro dia será hoje o conteúdo da introdução desse livro, onde nós vamos falar um pouco aqui da história, por trás da história, é o nome da introdução desse livro. Se você ainda não tem esse livro, já providencia, eu mandei aqui o link dele aqui no canal. Ele está saindo R$ 41, parece, na Amazon, da última vez que eu mandei o link para vocês. Ele tem também agora um modelo novo, com uma capa nova, coisa mais linda, de capa dura, esse é um tom verdinho lindo, que eu quero inclusive comprar ele para fazer uma coleção, porque estão aqui, ó. Eles estão aqui, né? Todos os livros da Viviane. Aí agora ela trocou as capas desses dois livros, os primeiros livros dela. Ficou lindas as capas e agora eu quero comprar também para combinar ali as capas. Mas esse aqui é a capa original. Então, quem não tem ainda, tá? Esse devocional aqui maravilhoso. E antes da gente começar, eu quero entregar ao Senhor esse momento. Entregar a Deus esse momento. Então, só finalizando ali o que eu comecei a falar, né? Se você ainda não tem o livro, providencie o livro para você poder acompanhar o livro, as anotações do livro. É importante que você consiga acompanhar, tá? Para você ler, reler, fazer as suas anotações, gente. Porque olha aqui, ó. Meus livros são assim, ó, todos rabiscados. Livro que não é rabiscado é livro não lido na minha cabeça, entendeu? Não tenha dó de rabiscar os seus livros, de grifar, de escrever do lado, seja qual for o livro, gente. Seja ele devocional, seja ele de aprendizado, enfim, gente, qualquer livro de estudo que você for ler, você precisa grifar. Esse livro precisa trazer conteúdo. Às vezes as pessoas ficam com dó de grifar os livros. Eu não tenho dó de grifar os livros. Eu amo grifar os livros, então é muito importante. Faça isso, tá? As anotações. Tem aí um papel e caneta do seu lado. Eu não coloquei aqui, mas eu tenho aqui, né, bloco de nota, enfim, para que você anote realmente os aprendizados. Eu gosto muito de falar que, por mais que eu traga para você um aprendizado, esse aprendizado foi aquele que veio para mim, que Deus me entregou, aprendizado que o Senhor me direcionou. E talvez para você o Senhor quer entregar um outro aprendizado, o Senhor quer te entregar uma outra direção. Então, que você tenha também o seu tempo, depois da live, depois dos vídeos que você vai assistir de cada dia do devocional, que você tenha o teu momento, realmente onde você vai parar e ouvir a voz de Deus. Muitas das vezes nós temos a tendência de apenas nos alimentar com o que está ali, digamos, né? Às vezes tem um devocional. Hoje atualmente eu estou usando da Viviane Martinello, devocional Mulheres, mas já li o ano passado Café com Deus Pai, já li outros devocionais. E muitas das vezes nós se contentamos em ficar apenas com o que está ali no livro do devocional.
né? Tem um versículo, tem um texto, e aí você lê o versículo, lê o texto, e muitas das vezes fecha a tua Bíblia, fecha o teu livrinho de devocional e vai, né? Vai seguir tua vida como se aquilo ali fosse o suficiente. Mas eu quero dizer que aquilo ali que você tem nas tuas mãos, aquele livro de devocional que você tem na sua mão, ele é uma revelação que Deus deu para o escritor. Deus deu uma revelação para quem escreveu aquele devocional a respeito daquele versículo, daquele momento, daquele tema. E Deus quer o quê? Deus quer revelar algo a mais para você. Então não se conforme em ficar só com aquilo. A mesma coisa aqui nas nossas lives, nossos vídeos sobre o devocional do Enraizadas. Eu vou trazer para você aquilo que o Senhor revelar ao meu coração, através da minha leitura, através do meu momento de intimidade com Ele. Então que você tenha esse tempo, que você dedique também, Senhor, o que o Senhor quer falar para mim, que o Senhor não falou para a Laura, que o Senhor deseja revelar a mim, que o Senhor não revelou para uma outra pessoa que também está lendo esse devocional, que também está nesse propósito. Então que nós possamos parar e refletir, não ficar só com o que eu vou te entregar aqui. Por isso é importante você ter o seu livro de devocional para que você acompanhe, para que você leia ele também, ok? Então, antes de nós começarmos aqui, eu vou fazer uma oração, tá? E nós vamos orar e entregar para o Senhor esse momento, entregar para o Senhor esse início dessa jornada de 56 dias, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar direcionamento, força, graça, para que a gente não desista no meio do caminho, ok? Vamos lá? Amém, Ana. Agora que li aqui, ó, um mês abençoado para todas nós. Amém. Um mês abençoado. Agosto, né? Aquele mês temido pelas pessoas, um mês eterno, um mês que não passa. Mas esse mês será um mês abençoado, será um mês produtivo, um mês cheio das bênçãos de Deus. Um mês realmente de prosperidade, um mês de conexão, um mês de alinhamento espiritual nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, Paizinho querido, Pai eterno, santo, santo é o teu nome, Jesus. Tu és maravilhoso, Pai, tu és adorado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque estamos, Pai, hoje oficialmente, Senhor, entrando, Senhor, no mês de agosto, Pai. Senhor, já passamos metade do ano, Senhor, metade desse ano que o Senhor nos deu, que o Senhor nos deu para fazermos coisas diferentes, para nos alinharmos, para nos aproximarmos de Ti, Pai. Senhor, e que hoje, Senhor, nós possamos tomar a decisão, Senhor, de nos aproximarmos mais do Senhor. Que hoje, Senhor, nós possamos tomar a decisão, Senhor, de nos alinharmos, ó Pai, de nos aproximarmos, de nos conectarmos com o Senhor, Pai. Que possamos, Senhor, hoje, no dia 1º de agosto, Senhor, tomarmos a decisão, Senhor, de vivermos uma vida de intimidade com o Senhor. Pai, que o Senhor possa, Deus maravilhoso, estar, Senhor, nos direcionando nesses 56 dias, ó Pai. Senhor, eu quero dizer, Pai, que não é sobre mim, Pai. Eu não tenho nada, eu não tenho nada, Pai. Mas do Senhor vem, Pai. O Senhor tem, Pai. O Senhor sabe, Deus. Eu sou teu instrumento. Eu sou teu instrumento, Pai. Que o Senhor me use, Pai. Que eu seja apenas um canal para essas pessoas, ó Deus, e que eu diminua, Pai, e que o Senhor cresça, Deus. Pai, que venha estar nessa live, neste lugar, nesse momento, as pessoas que entenderam, Senhor, que precisam, ó Deus, serem enraizadas no Senhor, ó Pai. Deus, toma essa live, faz-se presente nessa live, Pai. A tua palavra diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali o Senhor estará presente. Então, Pai, o Senhor já se faz presente nessa live. Pai, eu te peço, Senhor, tem 69 pessoas nesse canal, Pai. Deus, que o Senhor venha despertar essas pessoas, aquelas que precisam estar aqui hoje nessa live, Pai. Que elas venham receber essa notificação, que elas venham ser despertadas pelo Senhor, que elas venham ser lembradas dessa live. Quem sabe elas esqueceram dessa live, alguma coisa aconteceu, mas Pai, o Senhor, Pai, o Senhor desperte elas, ó Pai. Não para minha honra, nem para minha glória, porque não é sobre números, é sobre a Tua presença, Pai. Porque eu acredito, Senhor, que se essas pessoas estão aqui, elas desejam viver uma vida de devocional, Pai, porque o nome desse canal é Devocional com Propósito. Pai, elas não entraram aqui, Senhor, apenas por entrar, Senhor, nas suas vidas corridas, na sua agitação do seu dia, Pai, mas elas vieram aqui, Senhor, porque elas querem ser alimentadas pela Tua palavra.
Aí eu me coloco à disposição, Senhor, para ser esse canal, Senhor, de alimento, Pai, para essas vidas sedentas pela Tua palavra, Deus. Então, Deus, eu te peço, Senhor, desperta, Senhor, e encaminha, ó Pai. Desperta, Senhor, encaminha essa live, Pai, para essas pessoas, Deus, que elas vão lembrar, que elas vão estar aqui posicionadas, ó Deus, neste lugar, Senhor, neste lugar de cura, nesse lugar de intimidade com o Senhor, ó Pai. Deus esteja, Pai, conosco nesta manhã, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Gente, vamos começar. Seja bem-vinda. Eu não sei quem entrou, mas seja bem-vinda nesta live. Gente, tá bom o som. Não sei se dá para ouvir o louvor do computador, como eu coloquei microfone. Nem sei se dá para ouvir o louvor que tá tocando aqui no computador. Se estiver muito alto, me avisem, tá? E hoje nós vamos então, agora, oficialmente darmos início a esta jornada de 57 dias. Por que 57? Porque hoje, dia 1º, nós vamos começar com a introdução desse livro. Falei no começo da live que por muito tempo eu pulei as introduções do livro, mas, gente, a introdução desse livro ela já é muito poderosa e já traz muitas reflexões para nós. Somente a introdução desse livro, tá? Então, se você não tem ainda o seu livro, compre o seu livro, providencie o seu livro. É muito importante você ter o seu devocional em mão para você anotar, para você ler, ok? Então, tenha o seu devocional nas suas mãos, ok? Isso. Deixa eu só explicar antes, né? Vamos explicar antes como vai funcionar? E aí, espero que eu consiga deixar salva essa live aqui para o pessoal assistir depois para entender como vai funcionar essa nossa jornada. Então, hoje, sexta-feira, nós teremos live ao vivo. Então, toda sexta-feira nós teremos live ao vivo. Toda sexta-feira, tá? Mas, diariamente, vocês irão receber um vídeo que será postado no meu canal do YouTube. Então, se você ainda não me segue lá no canal do YouTube, se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, vai lá se inscrever no meu canal, tá? É Laura Jubansky, o mesmo nome daqui. Então, todos os vídeos, todos os dias eu vou gravar um vídeo. Dia 1, dia 2, dia 3, trazendo os aprendizados e vou colocar lá no canal e coloco o link aqui no grupo. Por quê? Porque às vezes você não vai conseguir assistir no dia, na hora, no momento. Entende? Você pode assistir depois e vai estar lá para você assistir sempre que você precisar. Mas não se sabote. Tipo, não, então vai ficar lá, eu vou quando puder. Não, se comprometa a estar aqui agora nesse momento. O Senhor está te chamando agora nesse momento, não é depois, é agora. Então, que você assista agora, interaja agora, esteja agora participando certinho todos os dias, se comprometa com o horário que você pode assistir esses vídeos, ok? E aí, na sexta-feira da semana que vem, nós fazemos uma live onde nós vamos falar, né, dos maiores insights, dos maiores aprendizados da semana, porque o que acontece? O devocional, gente, para quem for ver, ele é dividido em semanas, ó, tá? Então tem aqui, ó, semana 1, ok? E aí tem 7 dias da semana 1, semana 2. Então o que a gente vai fazer? Começamos hoje, sexta-feira, introdução. Aí nós vamos sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, tem os vídeos. Na sexta-feira a gente faz uma live geral para falar dos aprendizados, ok? Eu quero começar então agora a história por trás da história. Então, aqui a Viviane traz por quê? Qual foi o motivo dela ter escrito esse devocional, né? Por que Mulheres Enraizadas? Por que esse nome? Por que esse livro? E ela traz aqui uma história, gente, muito maravilhosa, onde que ela foi, né? Ela foi para um retiro espiritual de conexão. Ela traz aqui, ó, lancei-me ao chão naquela manhã de verão intensa em uma escola de despertamento pessoal no qual estava participando. Então ela foi, né, para esse lugar e ali, naquele lugar, ela se jogou no chão. Ela se prostrou na presença de Deus. Quantas das vezes nós fazemos isso, né? Se jogamos na presença de Deus. Provavelmente a Lívia está passando por algum momento muito desafiador na sua vida e se jogou ali na presença de Deus. Deus, ei, eu estou aqui. E naquele lugar ela diz, né? Eram momentos de fome e sede pela presença de Deus. E aqui eu já quero te fazer uma pergunta. O quanto você, de fato, tem tido fome e sede pela presença de Deus? Muitas de nós, eu já vivi fases assim, onde eu não tinha fome, eu não tinha sede de Deus.
E não fazia questão de estar orando, não fazia questão de estar buscando a presença de Deus, lendo a palavra de Deus, eu não fazia questão nenhuma disso. O Senhor nos convida para analisar, ei, você tem tido fome e sede da minha presença? Porque se não for essa fome, se não for essa sede da presença de Deus, nada em nós vai mudar, nós não vamos nos colocar nesse lugar. Porque se você não está com fome, você não vai fazer comida. Você não vai ir lá buscar um alimento, você não vai tomar uma água. Ou seja, você precisa estar com fome e sede. Foi o que ela traz aqui, fome e sede da palavra, da presença de Deus. E ela falou naquele, gente, ela tanta fome, tanta sede, que ela disse, nada me faria desistir de mergulhar nas águas do Espírito. Nada faria ela desistir de estar naquele lugar. Ela vai trazendo, né? O calor do clima se misturava com o calor do meu coração. E ela traz áreas de destino e propósito descortinavam-se à minha frente. Aí ela traz algo assim, ó, que ela ouviu uma voz dentro dela. Olha só, a voz dizia assim, ó, filha, eu a amo. Como amo. Trouxe você para este lugar para desvendar o seu coração e iniciar um processo de cura. Desvendar, gente, desvendar, ou seja, é como se o Senhor falasse para ela assim, ei, eu vou descobrir o teu coração, eu vou mostrar o teu coração, eu vou tirar, é como se eu fico imaginando assim, ó, Deus pegando o coração e tirando para fora, tipo, ei, vamos ver o que tem nesse coração. Vamos ver o que tem dentro do seu coração, o Senhor vai desvendar, ou seja, eu vou mostrar para você. Porque nós sabemos que nós temos um coração, mas será que nós conseguimos realmente saber e olhar para o que tem dentro do nosso coração? E o Senhor disse para ela, eu vou desvendar o teu coração, o que existe dentro do teu coração. E aí ela traz, iniciar um processo de cura. E olha só, essa parte, gente, muito profunda. Quero afastar. Olha só, o Senhor deu uma ordem para ela. Uma ordem. Quero que se afaste de todas as atividades ministeriais por 1 ano. Não há frutos em sua vida. Olha só que profundo. Não há frutos em sua vida. Andei ao redor da sua figueira, procurei por eles e não encontrei. Uau! O Senhor dá uma ordem. E qual é a ordem que Deus está te dando? Qual é a ordem que Deus está dando para você? Ele deu uma ordem para ela, se afaste. Gente, aqui eu me vi muito assim que, gente, por muito tempo, anos atrás, eu era uma pessoa muito envolvida com as coisas da igreja, muito envolvida, muito envolvida. E até anotei aqui, ó, atividades não são frutos. Atividades, ou seja, aquilo que você faz não quer dizer que você está frutificando, às vezes está fazendo e não está dando frutos. Gente, aqui, ó, Deus deixou muito claro, se afaste das atividades da igreja. Eu andei ao teu redor e não encontrei frutos em você. E eu me vi nesse lugar por muito tempo. Eu estava envolvida, fazendo um monte de coisa. Eu achava que eu estava frutificando, porque eu fazia um monte de coisa. Eu estava tudo que é culto, em tudo que é treinamento, tudo que envolvia a igreja, eu estava lá. Todos os ministérios, todos os dias, eu quase morava dentro da igreja. Só que em um momento eu entendi que, na verdade, eu não tinha fruto nenhum. Eu só fazia, mas eu não era. Eu não tinha, de fato, intimidade com Deus. Quantas vezes a gente acha que só porque eu sentar todo dia para fazer um devocional, eu sentar todo dia para ler a Bíblia é intimidade, ou ir todo domingo na igreja é intimidade. Não é. Tem muita gente que lê devocional, que lê a Bíblia, tem um momento ali de devocional, né? Que hoje é a moda, o momento é devocional. Mas não tem uma vida de devoção, que é diferente. Que é na vida de devoção em que nós temos, realmente, que nós produzimos frutos. E aí ela traz aqui que o Senhor manda ela sair realmente nessas atividades dela, porque o Senhor não havia encontrado frutos na figueira dela. O Senhor andou ao redor dela e não encontrou frutos. Será que hoje, se o Senhor andar ao redor de você, assim como Deus fez na vida dela, será que o Senhor vai encontrar em você frutos? O que o Senhor vai encontrar?
Será que ele vai encontrar só folhas ou ele vai encontrar frutos? Faça uma análise, olhe para dentro de você. Será que se Deus decidir hoje andar ao redor de você, procurando pelos frutos, será que você tem frutos para entregar para Ele? Então hoje o Senhor nos chama para esse lugar. E aí ele finaliza aqui, ó, ela finaliza: tenho em minhas mãos as ferramentas necessárias para lapidar você. Olha só, lapidar você e expor as suas raízes. Expor as suas raízes. Gente, raiz, na maioria das vezes, as raízes estão o quê? Estão enterradas. Estão na terra, ninguém vê as raízes. Nós não vemos as raízes. Mas a árvore, para dar o fruto que dá, a árvore só é forte o suficiente, só cresce o suficiente porque tem raízes fortes. Porque tem raízes muito bem estruturadas, profundas. E aí, o Senhor fala: eu vou expor as suas raízes e curá-las. Expor as suas raízes e curá-las. Quem tem orquídea em casa, agora eu tenho algumas orquídeas em casa, e a orquídea é uma planta que você consegue enxergar a raiz dela, né? Ela é uma planta um pouco diferente, né? Plantada na terra, enfim, tem todo um substrato ali diferente. Mas a orquídea, ela tem muitas raízes. E estudando um pouco sobre como aprender a cuidar das orquídeas, eu vi que volta e meia nós precisamos cortar algumas raízes secas, porque a orquídea, quando você vai olhar, tem as raízes bem verdinhas, ela sempre está renovando as raízes, e tem umas raízes sequinhas. E essas raízes secas, se você não tira elas, ela acaba sugando a energia, né, os nutrientes da orquídea, dificultando o florescimento da orquídea. Ou seja, raízes que não são tratadas atrapalham o teu crescimento. Raízes que não são tratadas atrapalham você de gerar frutos. E o Senhor hoje está te convidando: ei, eu preciso expor as tuas raízes e curar você. E a pergunta é: o quanto você está disposta a deixar o Senhor expor as suas raízes para curar as suas raízes? E aí aqui na página 12, na próxima página, ela diz assim, ó: passado não resolvido, com pecados não confessados, assolavam-me. Eu precisava ser curado. Olha só, Deus deseja, anotei aqui, curar coisas em nós. O que é que te assola? E quando você ouve assim: vou expor as tuas raízes, vou desvendar o teu coração, o que é que está escondido dentro de você que você não quer que ninguém veja? Que você talvez questiona: meu Deus, se as pessoas verem isso, o que é que elas vão pensar de mim? E ali ela falou que isso assolava ela. Por quê? Porque ela ia ter que confrontar essas coisas que talvez ela não tinha colocado diante de Deus, ela não tinha confessado, ela estava escondendo. E aqui o Senhor, anotei: Deus deseja curar em nós coisas. Talvez seja o teu casamento, talvez seja a tua relação com os teus filhos. O que Deus quer curar em você? O que o Senhor quer curar em você? Muitas das vezes nós passamos por esses momentos de afastamento, esses momentos de distanciamento de algumas atividades, nós não entendemos. Às vezes nós nos questionamos: por que que nada dá certo para mim? Por que que parece que eu não saio do lugar? E eu entendo hoje que isso é muitas das vezes o Senhor te chamando, o Senhor te afastando, porque o Senhor quer curar você. E o Senhor está te afastando, te chamando para um lugar secreto. Porque Ele precisa expor as tuas raízes. E Ele não vai expor as tuas raízes na frente de todo mundo. O Senhor não vai te humilhar, você pegar a tua árvore ali, expor as tuas raízes e te envergonhar. Não, Ele quer expor como um jardineiro que cuida, sabe? Cavocar em volta com cuidado, com precisão, com tempo, olhar cada raiz e cuidar delas. É isso que o Senhor quer fazer. E ela traz aqui, ó: entrei na roda do oleiro, né? Ela traz a passagem de Jeremias. É quando o vaso se quebrou, o Senhor foi lá e refez novamente. Então, o Senhor, Ele não quer que a gente sofra. Muitas pessoas olham essa passagem do vaso na mão do oleiro como um sofrimento. Mas a gente precisa entender que ali não diz que o Senhor quebrou o vaso. Ali diz que o vaso se quebrou na mão do oleiro. O vaso se quebrou.
na mão do oleiro. Então, ou seja, nós precisamos tomar essa decisão de nos colocarmos na mão do oleiro e nos quebrantarmos diante dele, para que ele possa nos moldar novamente, tirar de nós aquilo que não agrada a ele. Deus nos chama para nos lapidar, para nos moldar, para tirar de nós aquilo que não faz sentido. Aí ela traz aqui, ó, a passagem de Lucas, capítulo 13, versículos 6 ao 9, onde fala: um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi procurar frutos nela e não achou nenhum fruto. Por isso disse ao que cuidava da vinha: já faz 3 anos que venho procurando frutos nessa figueira e não acho. Corte-a, porque deixá-la inutilizar a terra? Respondeu o homem: Senhor, deixe-a por mais um ano. Eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der frutos no ano que vem, muito bem. Se não der, corte-a. E aqui, gente, até eu estava vendo na minha Bíblia, quando eu tinha lido essa passagem, eu tinha escrito aqui, ó, talvez ela se comparou. Porque você vai ver, gente, que aqui diz assim, ó, o homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Gente, vinha é lugar do quê? De uva, certo? É uma vinha, tem plantação de uva e tinha uma figueira no meio da plantação de uva. Quem sabe aquela figueira olhava e falava assim, eu estou no lugar errado. Isso aqui não é um lugar para mim. Quantas vezes você está num lugar que você diz assim, Deus, aqui não é onde eu quero estar, aqui não é o meu lugar. E você se compara com outras pessoas que estão frutificando, que estão diferentes, com aparência diferente da tua, e o Senhor te chamou de um outro jeito. E ali aquela figueira estava há mais de 3 anos sem produzir frutos. E ela tinha provavelmente uma aparência, tinha folhas, estava lá linda, maravilhosa, e todas as vezes o dono da vinha vinha e olhava. É como o Senhor vem ao teu redor e está olhando você e dizendo, ei, cadê os teus frutos? Ei, está na hora de produzir frutos, quando tu vai produzir fruto? Tu está aí na produção e não está fazendo nada. Mas aquele, né, ali diz ali, ó, que, cadê? Nananã, que o homem, né, que cuidava, disse, ei, Senhor, dê mais uma chance. O Senhor está nos chamando para mais uma chance, para mais uma oportunidade. Deixe ela, ele diz, né, deixe por mais um ano. O Senhor está dizendo assim, ei, filha, mais uma oportunidade, agora a oportunidade é vem para cá. Vem que eu vou fazer o quê? Eu vou cuidar de você. Muitas das vezes nós não produzimos frutos. Não é só porque talvez estamos no lugar errado ou porque não nascemos para produzir frutos. Não, é porque não permitimos ser cuidadas, ser curadas. Tem coisas em você que às vezes você está resistindo de apresentar para Deus, você está resistindo de colocar diante dele, está resistindo, porque, gente, imagine, a dor é desconfortável. Ele ia cavocar a terra ao redor daquela figueira. Precisava cavocar a terra, tirar tudo que estava ali ao redor, mexer, analisar onde é que estava, qual era a raiz que não estava, que estava machucada. Adubar era um processo. E aí depois desse processo, depois do processo da cura da raiz, existia mais o processo do tempo de espera dessa cura, dessas raízes, para então frutificar. Quantas das vezes nós não temos paciência para esse processo, paciência para viver essa jornada. Deus está nos chamando para esse tempo. Quem sabe agora, o Senhor nesse mês de agosto está te chamando, ei, para, desacelera um pouco, para de fazer tanta coisa. Para de ficar fazendo e vem para um lugar de cura. Amor, alcança para mim a taça ali com água, por favor. O marido aqui tomando café para trabalhar. E muitas das vezes nós estamos ali tendo aparência, porque a figueira, assim como tem aquela passagem quando Jesus amaldiçoa a figueira, naquela passagem, o que acontece? A figueira ela tinha folhas, e quando você vai ver como funciona a frutificação da figueira,
ela só tem folhas quando ela tem frutos. Então, primeiro ela começa, ela é diferente de todas as árvores. Eu fui estudar isso. Então, o que acontece? Ela primeiro começa a produzir o fruto. Ela é seca, ela começa o processo de produção do fruto. Quando o fruto começa a ficar bom, ela produz as folhas. Então, quando você olha e vê uma figueira cheia de folhas, deduz-se que ela tem frutos. Então, aqui eu fico imaginando que essa figueira aqui de Lucas 16, de Lucas 13, também era assim. Ela produzia as folhas, mas ela não produzia os frutos. Todo ano ela produzia as folhas. Então, o que acontecia? O dono da vinha vinha lá e olhava se tem folhas, tem frutos. Ou seja, ela vivia de aparência. Muitas das vezes nós estamos vivendo de aparências e não nos damos conta que existe algo de errado em nós, porque não é sobre aparência, é sobre produzir frutos. E aí, continuando aqui, ó, aqui, deixa eu ver qual foi a página que eu quero ler para vocês aqui. Olha que existe uma relação entre esse trecho de Lucas com a nossa vida. Nessa parábola, notamos um vicultor desapontado em suas expectativas desapontado em suas expectativas e uma árvore estéril, sem frutos, ocupando o solo inutilmente. Ou seja, a gente está ali ocupando inutilmente, mas sem produzir fruto algum. Pô, foi nesse processo de transformação de Deus em minha vida que entendi essa parte aqui, gente, é muito poderosa. Foi durante esse processo de transformação de Deus em minha vida que entendi ser necessário parar momentaneamente de fazer coisas para Ele, deixando tratar minhas motivações certas, a fim de que pudesse aprender, olha só, aprender que ser é mais importante do que fazer. Ser é muito mais importante do que fazer. Tem pessoas que fazem e acham que fazer, quanto mais elas fizerem, mais valor elas terão. Eu falo muito sobre isso. Não é sobre o que você tem, não é sobre o que você faz, mas é sobre quem você é. E ela traz aqui exatamente isso. Precisamos aprender que ser é mais importante do que fazer. E ali ela diz: chorei por horas no chão quando entendi que o que eu oferecia era apenas folhas, não frutos. Eu disponibilizava meus dons, meus talentos, mas nunca frutificava de fato. Talvez aqui nas redes sociais, talvez no seu trabalho, talvez na igreja, talvez no teu ministério, talvez na tua casa, com o teu esposo, com os teus filhos, você está só disponibilizando os seus dons, porque você faz coisas muito bem, porque você fala muito bem, porque você faz isso e aquilo muito bem. Só que o fruto verdadeiramente você não está produzindo. Ah, eu vou vir aqui, eu vou fazer um pôster bonito, eu vou vir aqui, vou falar uma palavra bonita, eu vou lá no meu trabalho, eu falo bem, eu me desenrolo na igreja, eu me comunico bem, eu faço isso. Eu fazia isso, gente. Por anos da minha vida, eu fiz isso no ministério em que eu servia. Porque eu tenho dons, porque eu tenho ideias, e eu realmente tinha dons e ideias maravilhosas. Ah, eu faço isso tão bem, eu faço uma decoração bonita, eu faço um uniforme bonito, eu faço isso bonito, eu faço aquilo bonito. Só que os frutos não existiam, era uma aparência linda e maravilhosa. Ou seja, eu tinha dons, mas não frutificava. Então o Senhor está dizendo: ei, chega de só aparecer, está na hora de começar a florescer, a começar a frutificar, a ter frutos verdadeiros. Frutificar não está relacionado, olha só, mais uma frase que ela colocou aqui, ó, frutificar não está relacionado com aquilo que faço, mas vem do íntimo do meu ser. Não são as atividades religiosas, porque várias pessoas que conhecemos cumprem muitas tarefas desse tipo, mas são os frutos. Aí uma outra coisa, as coisas que fazemos para o Senhor por meio dos nossos dons e talentos podem até ser como folhas que servem de cura para os outros, mas é o nosso caráter, é a nossa forma de viver que são os verdadeiros frutos que Ele procura. Ou seja, o seu caráter revela os seus frutos. Aí na última parte, estamos acabando já aqui, ela diz assim, ó, frutificar significa que sua vida
Frutificar significa que sua vida, quando alguém provar dela, terá gosto de Jesus. Uau! Qual é o gosto que você tem deixado as pessoas ao seu redor? Quando as pessoas se aproximam de você através das suas palavras, através das suas atitudes. Beijo, amor. É com Deus. Qual é o gosto? Quando as pessoas olham para você, quando você fala, quando você chega no ambiente, será que existe um gosto agradável? As pessoas querem estar próximas de você, as pessoas querem se alimentar das tuas palavras, da tua presença, porque a tua vida tem gosto de Cristo, um gosto de empatia, um gosto de amor, de preocupação pelas essas vidas, por essas almas que chegam até você. Contudo, ele é o resultado de uma raiz, ou seja, Jesus é o resultado de uma raiz que está suficientemente, o fruto no caso, né? É o resultado de uma raiz que está suficientemente forte e madura. A raiz é mais importante do que a árvore. A raiz é mais importante do que a árvore, ou seja, aquilo que ninguém vê é muito mais importante do que aquilo que todo mundo vê. Aquilo que ninguém vê. E é isso que o Senhor vê. O Senhor vê coisas em nós que às vezes nem nós mesmos vemos. As motivações do nosso coração. O Senhor olha para nós e vê coisas em nós que nós não estamos vendo. Mas é isso que importa, é isso que mantém uma árvore forte, saudável. São as raízes que dão bons frutos. Então, o que é que tem nas tuas raízes? O que é que tem nas tuas raízes? O que as tuas raízes estão dizendo sobre você? Se você não está produzindo frutos, o problema está na raiz. O que é que tem escondido na tua raiz que você não quer mostrar para ninguém? O Senhor está dizendo, ei, vamos expor as tuas raízes. Eu preciso curar as tuas raízes. Aí agora a gente vai entrar na introdução. Mas rapidinho, gente, é uma página, tá? As raízes definem uma árvore, assim como o nosso interior determina o que viveremos no exterior. Você já teve a impressão de que sua vida está paralisada ou infrutífera? Eu já tive esses momentos. Eu já me vi nesses lugares. E eu falo que esse último ano da minha vida foi um ano onde o Senhor realmente fez exatamente como fez com a Viviane. Me afastou. O Senhor tem me escondido. Tem coisas na minha vida que eu tenho tentado fazer, que eu tenho falado, não, eu vou fazer isso aqui, justamente da minha área profissional, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer aquilo lá, e aí não dá certo, não vai para frente, não funciona. E aí eu vejo muito claro Deus dizendo assim, eu quero você aqui, eu quero você dentro da tua casa. Parece loucura, tem muita gente que não entende isso, gente, tá tudo bem. Eu quero você na tua casa. Você precisa frutificar dentro de casa. Lembra que eu falei no começo? O que é que o Senhor quer curar em você? E eu vi, gente, o Senhor o Senhor quer ainda. O Senhor tem feito isso muito na minha vida nesse último ano. O Senhor queria e desejava curar em mim a minha identidade como esposa, a minha identidade como mãe. Aprender a amar o meu lar, aprender a amar a minha casa, amar ser mãe, amar ser esposa. Gente, eu odiava ficar dentro de casa. Eu odiava ficar em casa. E o Senhor me colocou na onde? Dentro de casa. O Senhor começou a ver que existiam raízes, principalmente, gente, a minha raiz da maternidade. A minha filha estava se perdendo dentro da minha casa. Sutilmente. Por quê? Porque eu estava preocupada em fazer lá fora, em fazer, esquecendo de olhar para a minha casa. E o Senhor me chamou, vai para dentro da tua casa, porque você precisa primeiro curar os da tua casa. Tem uma raiz em você que está podre, está impedindo você de frutificar. E essa raiz era a minha raiz da maternidade, a minha raiz de esposa, de dona do lar. E o Senhor foi curando em mim, essa raiz está ainda tratando em mim, gente. Eu falo, Deus, obrigada. Quando eu vejo certas coisas acontecendo na minha vida, com a relação com a minha filha, na vida da minha filha, coisas sutis, gente, não é nada de grave assim, mas é que são coisas sutis que o inimigo vem, se você não cuidar, aquilo vai apodrecendo. Porque ela está numa fase que ela fez 12 anos, é a fase realmente de fortalecer as raízes, e eu estava ignorando isso. O Senhor falou, ei, volta.
Volta para dentro, procurar essa raiz, porque essa raiz conecta com o quê? Com a raiz da tua filha, porque aqui, gente, ela traz aqui, ó. Eu não li para vocês, mas ela traz aqui, ó, na página 13. Quer ver, ó? Muitas passagens bíblicas revelam Deus nos comparando a uma árvore frutífera, mas nunca a uma espécie apenas que sirva de ornamento, pois aqueles que frutificam produzem sementes para a próxima geração. Somos geracionais, carregamos nações e propósitos eternos. Só que eu só posso frutificar e carregar sementes para a minha geração se a minha raiz estiver curada. Ou seja, a minha raiz, eu estava ignorando a minha raiz de maternidade como mãe, como eu iria produzir frutos, quais eram as sementes que eu estava produzindo para minha filha? O que é que eu estava criando para ela pegar aquela semente e plantar na vida dela quando ela crescesse? Então o Senhor pergunta que tipo de semente você está produzindo para a sua geração, para os seus filhos. Aí ela continua aqui na introdução: lutamos contra o desânimo, o medo, a inferioridade, a ira, a rejeição, e muitas vezes ficamos perdidas nesses sentimentos que, além de não conseguirmos encontrar uma saída, acabamos nos esquecendo de valorizar e celebrar o que temos, que já temos, que somos, que já temos em nossas mãos. O que é que você já tem na sua mão? Mas por conta da comparação, por conta do medo, por conta da insegurança, você está ignorando. O Senhor já te deu algo na tua mão para você frutificar e você está ignorando isso. Por medo do que vão falar de você, por medo do que vão fazer, enfim, o Senhor já nos deu. Aí continuando aqui, ó, os olhos do Senhor estão em nossas raízes, pois são elas que definem quais serão os nossos frutos e quais a qualidade desses nossos frutos. Quantas de nós focamos no externo, naquilo em que os outros, aqui foi uma anotação minha, tá? Naquilo que os outros verão e nos esquecemos do que o externo é resultado do que há no interno. Às vezes está preocupado, nossa, que folha linda, que folha verdinha, nossa, que bonita essa árvore, mas e a raiz dela? Como é que está a raiz dessa árvore? O Senhor está preocupado com a tua raiz, não é com a tua aparência, não. O Senhor não está nem aí para a tua aparência, isso é de menos. Lembra de Davi? Tinha lá o seu irmão mais velho, Eliabe, lindo, aparência bonita, mas raiz podre. Deus quer raízes fortalecidas. Raízes fortalecidas. Dê liberdade para que Jesus comece a moldar seu interior ao longo dessa leitura e abra espaço para o agir do Espírito Santo a partir de agora. Aí ela diz aqui, ó, rasgar meu coração nesse livro não foi confortável, mas aprendi que a vulnerabilidade das nossas raízes, a cura, que é na vulnerabilidade. Ou seja, é você expor aquilo que você esconde. Isso é vulnerabilidade, é expor aquilo que você tem escondido. O Pai não se surpreende, porque Ele conhece tudo e tem o desejo de jogar luz nas trevas, expor as raízes e curar o coração. Às vezes talvez você está se questionando, dizendo assim, mas meu Deus, se eu falar para Deus isso, o Senhor vai me punir, o Senhor vai me odiar, Ele não vai me perdoar. Quantas das vezes nós ficamos com receio de apresentar certas falhas nossas para Deus, porque achamos que Deus vai nos punir. Deus, ela diz aqui, ó, o Pai não se surpreende. Porque por mais que você não tenha coragem, a vulnerabilidade de expor isso para Ele, Ele já conhece. Só que para curar, Ele conhece ele conhece as tuas raízes podres, Ele conhece o que tem de errado no teu coração, Ele conhece os pecados que você vem escondendo, Ele conhece as falhas que você vem escondendo, Ele conhece tudo isso, Ele sabe, porque nós não podemos esconder nada dele. Só que Ele hoje Ele deseja que nós nos coloquemos nesse lugar de vulnerabilidade, ou seja, Senhor, expõe a minha raiz, expõe, Senhor, e tira. Talvez tem coisas que você está escondendo, que você nem lembra, que você nem. Meu Deus, nossa, é verdade, isso aqui está no meu coração. Essa semana mesmo eu ali lavando a louça, preparando meu café da manhã, e eu coloco louvor e vou orando, falando com Deus ali, né? O meu secreto é fazer meu café da manhã ali, conversando com Deus. E eu comecei a falar com Deus sobre uma situação na minha vida.
E ali o Senhor falou muito forte: minha filha, existe isso aqui em você ainda, hein? Aí eu falei: é Deus, ainda existe. É, Senhor, eu ainda faço isso. É Deus, eu ainda me comporto dessa maneira. É Deus, eu tô errada. Então isso é vulnerabilidade. Tipo, Deus, expõe a minha raiz. Senhor, o que tem em mim, Senhor? O que é que existe em mim, Deus, que o Senhor precisa arrancar, que o Senhor precisa curar, que o Senhor precisa tirar, para que eu possa viver realmente enraizada no Senhor? E eu coloquei aqui, ó, ele não irá te julgar. Ele já conhece, ele deseja que você reconheça que existem dores e coisas escondidas em você. Deixe Deus expor as suas raízes. Então que, né, agora, a partir de hoje, você decida realmente. Você decida realmente viver esse devocional. Viver 56 dias para se tornar uma mulher realmente enraizada. Que a cada dia você venha olhar para isso aqui e falar: Senhor, eis-me aqui, para expor as minhas raízes. O Senhor olhar para mim e curar em mim o que precisa ser curado. Eu quero agradecer você que esteve aqui nessa live. Eu vou ver, gente, se eu conseguir deixar essa live salva, vou deixar um recadinho para quem está assistindo essa live salva. Eu espero você na próxima sexta-feira, aqui, 6:30 da manhã. Se organize, tá? Esteja presente, faça o devocional, se coloque. O Senhor está te chamando: ei, venha, eu quero curar em você coisas que estão impedindo você de frutificar. Então, que Deus abençoe o seu dia, que Deus abençoe a sua sexta-feira. E nos vemos aqui diariamente no nosso canal de devocional, todos os dias um vídeo, né, com o devocional do dia, com os aprendizados do dia. Compre o seu livro, anote, compartilhe aqui no nosso canal. Você pode só clicou na mensagem, segurou a mensagem, tem uma flechinha ali embaixo da mensagem, você pode clicar nela e deixar o teu depoimento, uma frase, enfim, teu comentário, tá? Ali você pode interagir, participar aqui no canal, ok? Então, que Deus abençoe o seu dia. Estejam aqui firmes e fortes, não desistam, porque Deus tem algo maravilhoso para fazer nas nossas vidas nesses 56 dias. Amém? Então, ó, beijos no coração, Deus abençoe a sua vida e nos vemos amanhã aqui com o primeiro dia, nosso devocional número 1 dos 56 dias. Beijo, Deus abençoe.